referência na produção de açúcar e etanol. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 1º de março de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo no Face, no YouTube, daqui a pouco tem podcast desse programa, logo mais reprise na Plena TV e claro, você pode acompanhar também na melhor hora do dia para você todos os podcasts ou todos os programas que estão lá em nossos canais, tanto no YouTube quanto no Face. 7h19 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Que chuva ontem, nossa, e a chuva foi bem diferente, estranha, né? Parte da cidade recebeu um volume de água muito grande, principalmente essa região mais central, por exemplo, aqui da Pelinca, a região ali do Mercado Municipal, mais para aquela região leste aqui do município, talvez ali Jockey, Penha, não choveu tanto quanto choveu por aqui, por essa área. E uma outra informação também é que o nosso querido Rodrigo Gonçalves já apurou, já concluiu aqui, São João da Barra ficou sem energia por mais de 12 horas por conta dessas fortes chuvas. Ontem era 15h38, 3h38 da tarde, quando aquele temporal começou a ficar mais intenso aqui na região e com muitas descargas atmosféricas, com muitos raios e trovões, e São João da Barra ficou sem energia desde 3h30, 3h38 até hoje, por volta de 5 horas da manhã. O município todo, boa parte ou quase que todo o município, todas as informações vão estar já e todos os detalhes no portal folha1.com.br. Para hoje, o Instituto, e não havia aquela previsão de temporal forte no canal do IMET, do Instituto Nacional de Meteorologia. Para hoje, a previsão do tempo traz previsão de trovoadas por volta das 15 horas. Ontem havia previsão de chuva, probabilidade de chuva à tarde, mas hoje não, hoje já tem um alerta aqui e a probabilidade chega a 65% de chance de precipitação, chance de chuva. A temperatura é máxima de 31, mínima de 23. Agora, aqui pelo centro, com sol em parte da área central, sol entre nuvens, né? Faz 26 graus. No programa de hoje, com o Rodrigo Gonçalves na bancada, daqui a pouco vamos contar com o Aloysio Abreu Barbosa. Estamos recebendo Jefferson Manhães de Azevedo, professor e reitor do IFE Campos e pré-candidato a prefeito de Campos pelo PT. O Jefferson vem para fazer um balanço desses 8 anos à frente aí, dessa que é uma das mais importantes fontes de sabedoria, né, do país e uma das mais cobiçadas por todos, por jovens e enfim, por todos, que é o nosso Instituto Federal Fluminense. Um diploma desse IFE é quase que um emprego garantido, é um negócio fabuloso, fantástico, me dá uma alegria saber que isso faz parte da nossa cidade, né? A gente gosta tanto de falar dessas coisas boas, e às vezes a gente tem que lembrar daquelas que a gente já perdeu, não deu certo, então a gente foca nessa parte boa. O Jefferson também, além desse balanço aí da sua reitoria, da sua gestão, fala sobre governo e polêmicas de Lula e ainda popularidade e investigações de Bolsonaro, Campos e a
candidatura a prefeito pelo PT. Jefferson, já vamos trazer o seu bom dia e registrar sempre o prazer de poder recebê-lo aqui. Só rapidamente passar aqui pelo portal folha1.com.br, que é atualizado a todo instante, né? Então a gente traz essas informações também para os ouvintes da Folha FM. O programa tem o oferecimento de Coagro, a usina e a cooperativa, na verdade, dos nossos produtores de cana de Campos e de toda a região. Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Com o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar, você tem acesso também à clínica vacina Plínio Bacelar. Ah, mas eu preciso de marcar uma vacinação, marcar um atendimento domiciliar, né? Então pode ir pelo aplicativo que você consegue fazer tudo e saber resultado de exames e muito mais. Então, anote aí, Laboratório Plínio Bacelar, dá um busca aí na sua lojinha de app, baixe e instale aí o aplicativo e já comece a usar, é muito fácil. Nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br, Campos fecha fevereiro com 88,9 milhões nos cofres em indenização de petróleo. Nesta quinta-feira foram depositados mais 11 milhões dos royalties na partilha. Esse recurso só pode ser usado na educação e na saúde. Blogueiro Rony Souza morre no Hospital Ferreira Machado. O Rony tinha 39 anos, estava internado há 5 dias com um quadro infeccioso. Campos segue a retomada do mercado imobiliário com lançamentos. Dados apontam que somente 11% da população reside em prédios. São João da Barra alerta para o surgimento de novos casos de Covid. Recomendação é manter aí aquelas medidas que nós já sabemos, álcool em gel, máscara se achar conveniente, enfim, o número de casos de Covid aumentou muito e, claro, até virar aquele vírus sem essa letalidade, isso ainda pode demorar e o risco não estamos aqui para desacreditar. Vladimir em Brasília e questionamentos ainda sob análise. Está no portal Folha 1. Vladimir recebeu cobranças do PT local por receber apoio de Bolsonaro e investimentos de Lula. Ordem Pública acha mais de 50 carcaças de carros em terreno de Campos. O montante foi encontrado, né, nesta quinta-feira, durante o faxinão da dengue no Parque Guarulhos. Bacelar mostra força ao lado da grande cúpula do União. Em Brasília, o presidente da Alerj acompanha a eleição da executiva da sigla. Campistas enfrentam transtornos com forte chuva na quinta-feira. Ruas do centro ficaram alagadas. Eita só. Tá aqui, ó, em destaque no portal folha1.com.br. E aonde choveu, eu falava mais cedo sobre essa divisão aí da chuva, né? Uma nuvem bem carregada mais aqui para uma certa área da cidade, aonde não choveu sem problema, correu tudo bem, mas aonde choveu muito, né? E aí alagou bem rápido. Com decisão do STF, Pedrinho Xerene segue inelegível. Zezé Mota interpretará sucessos de Caetano no Teatro Firjan SESI Campos. Homem morre e gestante fica ferida após carro capotar em São João da Barra. Cláudio Jorge e Guinga fazem show no Sesc Campos também hoje, sexta-feira. Nossa alma suburbana, entre aspas, passeia pelo subúrbio carioca por meio de músicas. Aliás, hoje que é aniversário da capital fluminense, o Rio de Janeiro. Brasil tem mais de 1 milhão de casos de dengue este ano e deve ser, inclusive, essa epidemia deve ser bem maior, a maior de todos os tempos. Vacinação contra a gripe será antecipada. A campanha terá início no dia 25 de março.
Já está lá no portal folha1.com.br, essas notícias estão lá, mas já está também a notícia sobre o fato de São João da Barra ter ficado 12 horas sem energia. Desde ontem, por volta das 3h30, né, até hoje, 5 horas da manhã aproximadamente, né, são mais de 12 horas sem energia elétrica no município de São João da Barra. 7h28, registro mais uma vez o prazer sempre de poder receber aqui o Jefferson Manhães, ainda como reitor do IFE. Depois você vai falar também, Jefferson, sobre essa passagem de cargo, essa coisa toda, né? Quando será, mas ainda como reitor, para fazer nesse primeiro bloco esse balanço. Ô Jefferson, deixa eu trazer o seu bom dia, logo a seguir eu trago o bom dia do Rodrigo também e a gente começa essa pauta de hoje com muito prazer. Bom dia, bem-vindo, Jefferson. Bom dia, Cláudio, bom dia, Rodrigo, bom dia, Beto, bom dia antecipado a Luizinho, que deve estar chegando por aí, a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo agora ou que acontecerá ao longo desse dia e em alguns outros dias, né? Eu ouço muito o programa de vocês, mas confesso que muitas vezes não no momento que acontece. E aí são os benefícios da tecnologia, do mundo que nós estamos vivendo, esse é o lado positivo. Então, quero dar um bom dia, dizer que é sempre um grande prazer estar aqui, dialogando com vocês e sabendo que assim nós estamos dialogando com a nossa população, com as pessoas que assistem esse programa, né? Pessoas tão qualificadas. E o que é interessante, Jefferson, só vou corrigir aqui, o Rodrigo já trouxe, parte do município sofre apagão lá de mais de 12 horas em São João da Barra. Mas o que é mais interessante, obrigado, Rodrigo, é que, assim, vira e mexe, um ouvinte, ou até um político, ou um interessado no assunto, ô Cláudio, você pode mandar aquele link daquela entrevista com o Jefferson, ou com fulano, ou com o Betano. Eu tenho que procurar, claro, evidente, com o maior prazer, com a maior satisfação, vou lá e mando o link na hora, e a pessoa tem acesso, assiste, acompanha, tanto por imagens quanto por áudio. Viva a tecnologia! Eu estou ouvindo você aí, Cláudio, falando da falta de energia elétrica. Eu quero dizer que na minha casa, na semana passada, eu fiquei 30 horas sem energia elétrica. Que isso? Né? E de fato a gente vê como a prestação de serviço da Enel é lamentável, mas não é só aqui não, né? Para São Paulo ficar 5 dias sem energia elétrica, uma das cidades mais importantes do mundo e da América Latina, de fato há um descompromisso, né? O pior de tudo do que talvez um monopólio, o monopólio é um monopólio privado, né? Que ele nos cerceia, porque quando nós não temos, né, esse poder da sociedade com punições muito claras, mas é lamentável, né, o que assisti, pessoas ficarem 12 horas sem energia elétrica ontem, né, e assim, é algo, quando você tem uma criança pequena, você tem um pequeno negócio que depende, né, hoje nós dependemos da energia elétrica, então assim, é lamentável, né, hoje a Enel presta um desserviço à sociedade. Se é que é possível, pior do que os péssimos serviços que eles prestam, aqui no nosso caso, no centro, já falei, cansei, e registro isso ao vivo, até como prova documental, dos imensos aqueles piques de energia, mas assim, por infinidade de horas, às vezes, por dias, fica aquela constância de pique. Os aparelhos, por exemplo, no nosso caso, sofrem muito desgaste, mas pior do que isso, se é que é possível, pior do que isso, é só o silêncio e a inacessibilidade à Enel. A Enel é inacessível para o consumidor. Você não consegue dialogar com ela. Você consegue fazer um pedido e receber uma resposta com um tempo depois, quando eles querem. Mas dialogar, resolver um problema, fazer uma ligação. Quando você liga, por exemplo, eu moro em Campos dos Goitacazes, é uma dificuldade para a pessoa saber onde é que é Campos, o que é. Um negócio extremamente absurdo. Isso é caso, já cansei de falar aqui, isso é caso de polícia, esse desserviço que a Enel presta a gente. Deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo,
que está lá também. A mãe dele mora em São João da Barra, ficou mais de 12 horas sem energia, foi parte do município. Pode até detalhar um pouco sobre essa matéria para a gente começar logo essa entrevista com o Jefferson. Rodrigo, bom dia, sempre muito bom e importante poder contar com sua presença aqui nessa bancada. Meu caro Rodrigo Gonçalves, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia especial ao Jefferson, também ao Beto, que está aí na técnica. Foi um prazer estar com vocês aqui no Folha no Ar. Mandar um abraço especial aí para o pessoal lá de São João da Barra, né, que amargou essa noite de transtornos. Desde ontem, com aquela chuva forte que aconteceu, primeiro aqui em Campos, depois essa chuva acabou atingindo lá o município de São João da Barra. Segundo a concessionária, né, que responsável pelo fornecimento de energia, que é a Enel, houve uma descarga, né, que atingiu a subestação de Pontinha, né, eles falam que foi uma descarga atmosférica que atingiu e acabou danificando o equipamento, precisou ser trocado. A previsão inicial era que a energia fosse restabelecida, né, ou seja, ela parou ontem por volta de 3h da tarde, a concessionária seria restabelecida hoje por volta de 6 horas, mas já às 5 horas da manhã já era possível ver, né, a retomada do serviço. Alguns transtornos foram registrados, principalmente por comerciantes, né, naquela região de lá, e alguns chegaram até a perder mercadorias que precisavam, né, que não poderiam ficar sem o fornecimento da energia. E a prefeitura, claro, também acionou a Procuradoria do município para poder acompanhar a situação, né, ver de perto o que aconteceu, né, por que demorou tanto também. E ao longo do dia, na Folha 1, a gente vai estar atualizando, né, todas essas informações, né, com possíveis relatos, né, de pessoas que foram prejudicadas diretamente, e também ouvindo o município, né, que teve que se desdobrar lá para colocar transformadores em algumas unidades, em alguns serviços, justamente para não ter essa interrupção, né. A gente entende que as questões da natureza, né, a questão do clima, às vezes, pode prejudicar, mas é necessário que a gente sabe que falta por parte da Enel muitas vezes uma estrutura maior, até de emergência, para atuar em casos como esse, né? Não pode, em parte, por exemplo, né, a gente sabe com certeza que de Degredo para lá, né, pegando Gruçaí, Atafona, principalmente aquela região do litoral, todo mundo ficou sem energia, né? Então é uma fatia representativa do município de São João da Barra que ficou sem energia, né? Então é necessário sim que haja um acompanhamento, uma cobrança, até para que em casos como esse, né, caso voltem a acontecer, a gente torce que não, mas que a solução seja mais rápida, né? Perfeito, Rodrigo. Olha, eu fico muito, por conta de trabalhar com rádio há muitos anos eu fico acompanhando essa movimentação de incidência de descargas atmosféricas, de raios, né? E assim, pra você ter uma ideia, a ciência não conseguiu nem aproximar a capacidade de voltagem de um raio desse até hoje. É muito potente e eu entendo. A gente entende, acontece muito com a gente, já aconteceu recentemente, queima tudo bem. Mas assim, é que a Enel ela automaticamente já se descredenciou há muito tempo de receber qualquer tipo de perdão, sei lá, ou qualquer coisa assim, como diz aquele amiguinho seu lá, de anistia por parte da população, porque são tantos os erros que quando acontece mais um, né, mesmo que seja alheio aí à vontade dela, né, o caso fortuito, mas vai tudo para conta desse péssimo serviço prestado. Bom, meu caro Jefferson Manhães, reitor do IFE, professor do IFE e também pré-candidato a prefeito de Campos pelo PT. A pergunta está aqui, está em destaque aí na chamada do programa: como assumiu o IFE em 2016 e o entregará este ano em 2014? Por favor. Olha, Cláudio, eu quero primeiro registrar que ter tido a oportunidade de ser reitor desta instituição foi a maior honraria que eu recebi ao longo da minha vida profissional. Eu sou ex-aluno dessa escola e jamais imaginei, quando eu entrei lá em 1982 pela primeira vez, né,
que aquela escola que eu fiquei encantado, né? Eu vinha do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, minha formação salesiana, e uma escola enorme, e eu cheguei no IFE, no Campo Centro, na escola técnica, e comecei a dizer que a minha escola tinha uma piscina dentro de um ginásio. Estou falando de um menino de 13 anos, 12 anos, quando eu entrei pela primeira vez na escola, e essa escola que me maravilhou logo quando eu cheguei, ela sempre me encanta, me maravilha ao longo desse tempo. Fui diretor, fui vice-diretor, fui coordenador, eu tenho 24 anos de gestão nessa instituição. Mas esses 8 anos últimos, né, fui diretor aqui do Campo Centro por 2 vezes, né, o maior campus, né, onde eu estudei, onde eu sou lotado como professor, mas ter sido reitor realmente foi a maior honraria que eu recebi, tive esse privilégio. Assumi em 2016, em abril de 2016, um mês e meio depois, uma rede federal que estava se expandindo, crescendo, criando novas unidades, com muitas expectativas, e um mês e meio depois, e eu estava lá no Ministério da Educação no dia anterior, a presidente Dilma Rousseff, ela é impedida de continuar exercendo o seu mandato legitimamente eleita, né, pela população brasileira, e tudo mudou na perspectiva da relação nossa, do financiamento da educação pública federal. Passamos os tempos mais difíceis dos últimos 30 anos, piorando ao longo do tempo, mas eu sempre dizia que eu fui preparado para esse momento, né? A escola me preparou para esse momento, preparou aqueles que estavam ao meu lado, que eu quero aqui registrar o meu maior orgulho de pessoas que se dedicaram, né? Porque o reitor recebe, às vezes, as honrarias, né? O reconhecimento, mas é o trabalho dos nossos colegas gestores, da minha equipe, da equipe dos nossos campi, do nosso instituto, dos nossos colegas professoras e professores, os colegas servidores, né, os estudantes que são o sentido da nossa existência, que tanto nos encantam, que sonham estar nessa escola, e eu sempre faço a formatura, muitas vezes de maneira antecipada, e aí eu posso ter um diálogo maior com os estudantes, e é um grande orgulho que as pessoas têm de estar nessa instituição. E é um orgulho para a nossa cidade, né? Porque Campos é um dos poucos municípios no Brasil que tem 2 unidades. Na verdade, tem 4 unidades. 2 de ensino, né? O nosso Campo Centro, que é um dos maiores do Brasil, está entre os 11 maiores do Brasil. O campus Guarulhos, né, na região densamente povoada, com tantos desafios e fragilidades sociais, um polo de inovação tecnológica, uma referência no Brasil e reconhecido no mundo, né? E a nossa reitoria, o centro administrativos. Olha, eu digo só capital que tem isso, tá? Só algumas capitais têm isso. Então, Campos tem esse privilégio de ter essa potência que dialoga com o território, que dialoga com as outras potências que nós temos aqui, de ensino e de todas as demais áreas. Então, assim, eu peguei o tempo mais difícil dos últimos 30 anos, mas eu olho para trás com orgulho. Não me envergonho de nada. E isso é muito importante. Eu me lembro que o Cortella falava isso na época da pandemia. Espero que ao final desta pandemia, ao olhar para trás, nós não sentimos, que nós não sintamos vergonha do que fizemos ou que nos omitimos. Então, não só pegamos governos muito difíceis, eu tive 7 ministros da educação ao longo desse tempo, 7 secretários de educação profissional, e teve uma pandemia, né? A pandemia que nenhum de nós tínhamos referências de como lidar com essa realidade. Achávamos que era 15 dias e isso se tornou 2 anos, com escolas fechadas,
mas com atividades educacionais, buscando caminhos de manter o vínculo com os nossos estudantes, buscando caminhos de manter os nossos estudantes. Nós temos, a maior parte dos nossos estudantes tem renda per capita familiar com menos de um salário mínimo e meio, então empregos sendo perdidos, renda sendo perdida, estudantes deixando de estar no espaço, no contato com a gente, porque precisou trabalhar, buscar uma renda para sua família. Então, assim, foi um tempo muito difícil, né? E com um governo que ajudou a piorar a situação, né? Porque eu aprendi, se você não puder ajudar, não atrapalha. É um governo que atrapalhou, que boicotou a vacina, que boicotou a ciência, que fez de tudo para dar errado o momento que nós estávamos vivendo, em nome de um suposto, crescimento econômico, manutenção dos empregos. Ele destruiu, né? Hoje, pelas médias internacionais, nós tivemos provavelmente mais de 300 mil mortes, para além da média internacional, o que mostra uma referência muito ruim que nós tivemos antitestemunho. Hoje nós temos gravíssimos problemas de vacinação aqui no Brasil, depois de ter sido a referência mundial. As pessoas hoje estão desconfiando, né, da ciência. Um médico fala, já não tem, ele prefere olhar um youtuber, né, uma mensagem no WhatsApp intencionalmente lesiva à sociedade, e eu prefiro escutar o meu vizinho, né, com seu senso comum. Metade dos brasileiros adultos, infelizmente, não tem a formação do ensino médio, né, mas eu prefiro do que um doutor de Harvard, um doutor. Hoje criou-se uma horizontalidade letal para a sociedade, onde a opinião é importante, mais importante do que qualquer questão. Então, assim, nós passamos momentos difíceis, mas nesse tempo, o Instituto Federal Fluminense, com toda a competência, com toda a criatividade de nossas comunidades, de nossos gestores, nós continuamos avançando, chegando àqueles que precisavam. Não tínhamos financiamento do governo, então aprendemos a buscar emendas parlamentares. No nosso mandato, quase 50 milhões de reais de emendas parlamentares, que permitiu, então, continuar construindo os espaços acadêmicos, os laboratórios, os espaços. Conseguimos, olha, nós recebemos um elogio na semana passada, essa semana, do Ministério da Educação, que o nosso Instituto Federal Fluminense, foi o instituto que tem o melhor índice de refeitórios do Estado do Rio de Janeiro, das instituições federais. Por que eu estou falando isso? Porque o ministro da Educação, ele colocou no PAC, o governo federal, a educação está no PAC. E o item é garantir um restaurante, porque assistência, alimentação para o estudante é muito importante, tanto a mobilidade urbana quanto a alimentação, né? Porque os meninos chegam aqui sem tomar café da manhã, aqui chegam sem, o trabalhador chega à noite sem se alimentar. Então, como é que você aprende com fome, né? Então, isso é muito importante. Então, o ministro fez um levantamento no Brasil de todos os campi dos nossos institutos que não tem um restaurante. E o Instituto Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, é aquele que menos vai receber verba para montar restaurante, porque todos os nossos campi têm. Então, vejam, eles nos disseram, olha, nós vamos receber que vai ser apenas para Cambuci, né? Nós temos hoje, mas nós precisamos de um novo, porque nós conseguimos, não do governo federal, nós conseguimos da bancada federal, que nos ajudou, e conseguimos construir em todos os campi pelo menos uma quadra, pelo menos um restaurante, pelo menos um auditório. Eu entrego o Instituto Federal Fluminense hoje com todas as nossas unidades estruturadas, com aquilo que a gente chama do mínimo para ser uma escola. Tem que ter esporte, tem que ter cultura, tem que ter apoio ao estudante, alimentação, tem que ter pesquisa, tem que ter extensão e tem que ter laboratórios, né, muito bem equipados. Esta parte dos laboratórios muito bem equipados, que é sempre um desafio,
porque nós não tínhamos recursos para poder continuar atualizando. Então, esse é o maior desafio nosso. Mas entregamos uma escola preparada. Todas as obras que estavam paralisadas, todas, e foram quase 10, nós entregamos todas. A última agora foi o entorno ali de Guarulhos, do nosso campus Guarulhos, o nosso campus Cabo Frio, mas nós entregamos não só as obras realizadas, mas aquelas que estão em realização, e tem mais aí de umas dezena de obras acontecendo, com os recursos todos empenhados. Então, a nova gestão do Instituto, que a gente celebra os processos democráticos, a escolha da nossa comunidade, o projeto de futuro que foi o vencedor, isso nos orgulha, porque a gente consegue, mesmo em tempos muito difíceis, tivemos a capacidade de buscar respostas novas. O Instituto Federal nunca teve uma relação parlamentar de emendas, nunca teve. Talvez até pela qualidade da política aqui na região, que a gente sabe que quando você abre esse espaço, vem sempre as cobranças, vem sempre pedidos, né? Talvez por isso, historicamente, a Escola Técnica, o Cefet, né, e o Instituto Federal não tinham essa prática de uma relação parlamentar. E nós criamos, então, logo o primeiro ato meu, criamos uma diretoria de relações institucionais, o professor Fernando Ferrara, e aí nós começamos a fazer todo um trabalho de relação lá em Brasília, que não era da nossa cultura, né, mas que nós fomos obrigados a fazer, e com muito êxito. Então, conseguimos não só emendas, mas conseguimos levar para os parlamentares a riqueza que é a educação profissional e tecnológica, e eles defendiam a nossa educação lá no Congresso Nacional. Então, mesmo em tempos muito difíceis, com muitos ataques, né, havia um movimento feito nacionalmente por nós reitores, para que os representantes da população defendessem a escola pública que dá oportunidade. Então, nós conseguimos fazer, eu entrego uma instituição com 7 mestrados, com 1 doutorado. Eu sou do tempo, como estudante na escola técnica, que tinham 5 cursos técnicos. Hoje, só no Campo Centro, nós temos mais de 40, né? Graduação, entregamos mais engenharias, mais licenciaturas, mais técnicos. Aqueles campi que não tinham o turno da noite, né? A maior parte deles hoje, salvo engano, talvez o Cambuci, que é agrícola, mas todos eles também com atividade noturna, porque é essa que atinge ao trabalhador, a trabalhadora, o jovem que está o dia todo aí tendo que batalhar para sobreviver. Então é o espaço da noite. Então vamos inaugurar agora o campus Itaboraí, está funcionando assim, mas vai ser o campo das energias, que aponta para o futuro, com uma engenharia curricular focada no trabalhador. Então, assim, eu acho que são inúmeros. O primeiro curso superior na área de saúde aqui da nossa região, público, que é o curso superior de enfermagem aqui no campus Guarulhos, que muito nos orgulha, né? Quantas meninas e meninos sonham em ser um profissional do ensino superior, da área médica, né? Da área de saúde, né? Mas não tem como pagar 10 mil reais, 12 mil reais numa faculdade de medicina. Então, são alijados praticamente do processo de estar construindo os seus sonhos. Então, tem um curso superior de enfermagem aqui, quantas oportunidades. E nós vamos inaugurar agora um dos laboratórios mais sofisticados da área de saúde aqui, naturalmente na área, que são aqueles, o laboratório de realidade simulada, onde você tem aqueles bonecos robôs e que simulam situações que não precisa fazer a intervenção humana nesse primeiro momento. Então, situações de emergência em que os profissionais, que os nossos estudantes vão estar ali envolvidos e se preparando melhor para atender melhor a população, com ética, com verdade. Então, assim, eu sou muito orgulhoso de ter tido a oportunidade, ao lado de tantos colegas, me envolvido frontalmente para defender a educação profissional e tecnológica, para fortalecer a educação profissional e tecnológica. E hoje voltamos a um governo que vai anunciar agora 100 novas unidades, né, na próxima semana, 100 novos campi,
isso é uma alegria, né? A gente vê quantos deputados, governadores, comunidades, vereadores, prefeitos se organizando no Brasil inteiro para ter o privilégio de ter, eu falo, infelizmente é privilégio, são 5.400 municípios ou mais aqui no Brasil, e apenas 580, 590 tem. E Campos tem uma unidade. Campos tem, como eu falei, nós temos 4 unidades em Campos. Nós temos 4 unidades da rede federal em Campos. Eu acho que só poucas capitais têm esse número. E a terra de Nilo Peçanha, a terra daquele que constituiu, né? Eu não sei se vocês sabem, o Nilo Peçanha foram 19 escolas que foram elaboradas aí em 1909. Depois ele terminou o mandato e foi fazer uma viagem para a Europa com a esposa. E no retorno, ele disse que se ele soubesse, se tivesse feito essa viagem antes, ele não construía 19 escolas, ele construía 200 escolas, porque ele passou provavelmente pela Suíça, né, onde hoje 70% da população adulta passou por uma escola técnica, passou por uma escola profissional. No Brasil são 11. Então, por isso. Enfim, é um orgulho estar aqui terminando esse ciclo muito. Lógico que a gente teve falhas, natural, mas as coisas positivas são muito mais, com certeza foram muito maiores e reconhecidas pelas pessoas, pela comunidade. Eu fiz o meu trabalho da melhor maneira que pude, com todos os meus limites, mas acho que avançamos muito. Perfeito. Sintetizar. Desculpa. Bom dia, em primeiro lugar. Só para acabar esse primeiro bloco, você falou longamente sobre como você pegou e como você deixou, né? Eu entrei atrasado, eu não sei se você chegou a falar da sua experiência como antes de reitor, os 8 anos como reitor, como diretor do Campus Centro, mas eu queria te perguntar o seguinte, para fechar esse bloco. Com quase todo mundo que você conversa do IFE, tem esse elogio à sua gestão, né? É uma coisa assim, se houve aluno, houve professor, houve servidor, e em Campos é difícil você não ter relação pessoal com eles, né? Os 3, pessoas nessas 3 categorias. E, no entanto, apesar da eleição do Carlos Boinar, do seu grupo político interno do IFE, para o Campus Centro, que é o mais importante, que você ocupou, o reitor eleito, ele foi da oposição, o professor Vitor Saraiva, que era diretor do Campus Cabo Frio. Aqui a visão retrospectiva é a única que não falha, né? Você é capaz de enxergar erros que você no momento não vê. Em que você acha que o seu grupo político interno errou para propiciar a eleição de um candidato da oposição para a reitoria? Olha, é porque eu acho que talvez, quando a gente fala assim, parece que nós estamos falando de um universo, de uma candidatura que se colocou completamente contrária à gestão. O professor Vitor é diretor de Cabo Frio e foi sempre um parceiro ao longo de todo esse tempo, da equipe de gestão mais ampla. E temos uma relação não só pessoal, mas de gestão muito próxima. E eu tentei muito, né, fazer com que a gente tivesse uma única candidatura, o que não foi possível, né, porque a gente não compreende, né, o único momento que houve um não entendimento com relação a encaminhamentos futuros, um desse foi na questão da discussão de quem representaria, né, esse segundo movimento. Então, não foi... Tanto é que todas as pessoas que compõem a nova gestão dialogam, foram sempre partes das nossas gestões, foram diretores, foram pessoas muito próximas, algumas vão continuar. Então, assim, não é uma perspectiva norte-sul, né? Mas a candidatura do professor Vitor apresentou elementos que a comunidade, na média geral, compreendeu que ele representaria melhor essa disputa. Então,
Eu, muito sinceramente, não vejo como, talvez simbolicamente, eu estou falando o nome oposição, que mostra um projeto alternativo completamente diferente, com outros vetores, com outros valores, né, com outras prioridades, né? Não. O que foi, sim, é um gestor que se colocou. Eu apoiei o professor Carlos Arthur, porque entendia que neste momento histórico ele poderia contribuir mais, porque ele já foi pró-reitor, já foi do Ministério da Educação, uma série de outros, uma trajetória que o permitiria, do meu ponto de vista, numa perspectiva de rede nacional, continuar ampliando o nosso debate, né? Tanto é que o professor Vitor sempre foi, né, na nossa relação, uma das pessoas que eu nunca tive dúvida que seria reitor dessa instituição. O que não houve o entendimento foi desse time, né? Então eu estou aqui torcendo muito, sabe, Aluzinho? Estou fazendo um papel junto com a equipe nossa de transição, extremamente harmônica, extremamente democrática. Eu estou indo, já fui 2 vezes com o professor Vitor a Brasília, fazer aquilo que o professor Luiz fez comigo, né? Já foi na reunião com os reitores, fiz lá toda uma apresentação, os pontos de contatos no Ministério da Educação, no governo federal, para que a gente não tenha qualquer dificuldade nos encaminhamentos da nossa instituição. E nós temos que entender que quem escolhe, né, o meu entendimento é e eu faço essa defesa, mas no final das contas é a nossa comunidade, que ela olha para as candidaturas e percebe, olha, eu acho que com esta candidatura, este como reitor, né, vai talvez representar melhor os meus anseios. Então, assim, não me parece que foi uma avaliação, até porque a grande crítica não tinha assim, olha, a escola agora está indo para um caminho errado, a escola está indo outras coisas, eu penso completamente diferente, nós temos que fazer, acho que a instituição não está cumprindo com o seu papel. Não foi nada disso, o debate eleitoral não foi nesse campo, foi de ajustes naturais que qualquer nova gestão, mesmo se fosse do professor Carlos Arthur, teria que implementar. Eu brinco sempre dizendo que nós, gestores, eu uso a metáfora do calo e o sapato, né? Então, às vezes, quando eu entrei e eu coloquei o sapato novo, né, eu sou a gestão nova, o calo que talvez passou a me incomodar. E, com o tempo, alguns eu consegui consertar, e outros eu me acostumei, o meu sapato se adequou àquele calo. Aí quando entra um novo sapato, alguns calos que já não mais me incomodavam, a nossa gestão, vai ser dado mais atenção, com novos colegas, com novas perspectivas, com novas respostas de maneira criativa. Então, eu acho que é muito saudável, que nós não compreendemos aqui dentro do Instituto que houve, agora é um outro grupo político que vai estar aqui. Não, até porque dentro da nossa escola, e eu sou muito orgulhoso disso, eu entrego uma instituição pacificada. A Folha da Manhã foi testemunha do que aconteceu em 2011 nesse instituto. Né? Polícia Federal dentro do Instituto. Polícia Federal, não por questões de corrupção, é muito bom dizer isso, mas por questões eleitorais. Né? E hoje eu entrego uma instituição em que jamais, e por isso eu me orgulho, nunca usei do meu cargo para prejudicar alguém porque pensava diferente, coisa que eu sofri pessoalmente. Nunca fiz uma ação institucional de transferência de colega para um setor ou para o outro, porque ele não tinha votado na gente. Nós rompemos o ciclo de olhar para trás de maneira vingativa. A gente olha para frente. Aí eu estou falando com os colegas o seguinte, olha, nós somos pedagógicos para criar uma outra pauta nesse instituto, mais republicana, com editais, para que as pessoas possam ser avaliadas pelo seu mérito, pelo seu compromisso com a instituição. E vamos entregar um ciclo de gestão como também nunca se entregou dessa maneira, de uma transição
honesta, democrática, republicana, dialogada, né? Porque o que a gente vê nas prefeituras, o que a gente vê no Estado é isso, né? Eu não vou à posse, eu boicoto as informações. Eu me lembro aqui na mudança do Estado do Rio de Janeiro, quando saiu do Garotinho para Benedita da Silva, quantos boicotes aconteceram? Em São Francisco aqui, quando houve transição, na nossa própria cidade, quando mudou da prefeita Rosinha para o Rafael, e provavelmente eu não tenho essas informações, me lembro por causa das notícias, mas também do Rafael para a questão do Vladimir Garotinho. Então, assim, o que a gente vê normalmente são boicotes, são não diálogos, são não passar informações. E o que a gente vem fazer no Instituto é pedagógico. Pedagógico quando nós entramos, pedagógico quando nós saímos. Né? Pedagógico no sentido de dizer o seguinte: é assim que se faz. Assim que se faz. Pode ser oposição, pode ser pensar diferente, mas se de fato o Instituto Federal é a coisa mais importante para todos nós como servidores públicos, nós temos que fazer uma transição honesta, com todas as informações, porque o aluno não pode ser prejudicado, o servidor não pode ser prejudicado e a sociedade não pode ser prejudicada. São R$500 bilhão que a sociedade coloca na nossa instituição todo ano, né? Isso tem que ser cuidado com muito zelo, com muito respeito, são vidas, são sonhos. Então, assim, eu tenho muita tranquilidade porque a gente está mostrando de maneira pedagógica, e aqui eu compreendo as dinâmicas de cada agremiação política, grupos políticos, mas no nosso instituto nós estamos mostrando, quando se trata da coisa pública, tem que se tratar de maneira republicana, impessoal, né? Lógico que eu tenho as minhas vaidades, meus limites, né, como pessoa, né, mas eu tenho que superar, né? Quem tem que falar mais alto é o reitor, quem tem que falar mais alto é o diretor, quem tem que falar mais alto é o meu papel público, que a sociedade me confiou. Então eu estou muito tranquilo, porque a eleição foi pedagógica, a transição está sendo pedagógica, a nossa entrada foi pedagógica, a nossa gestão foi pedagógica, porque nós somos escola, e escola tem que ser diferente, né? Perfeito. E que a gente ilumine as outras experiências, porque não é isso que a gente vê normalmente, não significa que não tem. Eu vou dar um exemplo de um bom exemplo na política, foi quando o Haddad fez a transição da Prefeitura de São Paulo para o Dória. Ali sim, inclusive, então assim, aí você vê, é uma transição ética, uma transição de pessoas com valores. Eu me espelho muito nessas boas experiências e tento pegar as experiências ruins de boicote. Eu me lembro, o pessoal coloca vírus no computador, tira motor de carro, boicota refrigerante, coisas medíocres, menores, quando a gente assiste aqui nas prefeituras, não é aqui de Campos, de maneira geral, né? O que eu puder fazer para boicotar a próxima gestão, para dar errado, eu vou torcer para que dê errado, para que eu possa voltar, né? E aqui a gente está tentando construir, né, um modelo que possa iluminar. Nós somos públicos. Isso é bom. Ô Jefferson, são 8h05 e, claro, devido a muito conteúdo, é evidente que você tem aí essa... não é demora, mas é um pouco mais longo esse discurso e necessário. Só que a gente vai fazer um intervalo, precisamos virar a chave agora para falar de política e, claro, quanto mais a gente puder otimizar essas respostas suas, vai ser interessante. Vamos falar sobre muitos temas ainda, então vamos, né, aproveitar esse tempo com você. Esse é o mais difícil. Mas eu vou me esforçar. Mas hoje eu acho que você tá igual o Fluminense, tá levando a medalha. Vamos ver, até o final, vamos aguardar para ver. Bom, com a bancada completa, Luiz Abreu Barbosa, com o Rodrigo Gonçalves e o nosso convidado Jefferson Manhães e, claro, evidentemente o principal, você que está aí nos acompanhando pelo rádio e aqui pelas redes sociais, também nosso carinho e gratidão. A gente faz uma pausa rápida, é bem rápido, a gente volta logo a seguir com o Folha no Ar, que tem o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado. Atenção